Só que quanto mais ele respira, quanto mais ele tá ofegante, ele está inspirando o oxigênio do saquinho, mas ele está exalando o CO2. E o que o CO2 faz dentro do saquinho? Ele acidifica. O oxigênio ele levanta o pH e o CO2 ele abaixa o pH. Então, o CO2 ele é um grande acidificante da água. Então, o que ele faz? A pessoa empacotou o peixe num pH 7,4, mas você vai receber na sua casa depois de 3 horas um pH de 6,8, 6,5. E o que aconteceu com a amônia? O que tem a ver a amônia com o pH? Quanto mais ácido, quanto menos alcalino o pH, menos tóxica é a amônia. Então, o que acontece? Né? A natureza é interessante, porque o peixe fica dentro do saquinho, solta o CO2 na água, solta a amônia, o pH baixa, quer dizer, a natureza protege o peixe. Ele transforma o CO2 em ácido, o pH fica mais baixo e ele fica numa boa. Hoje, com a internet, a gente despacha um peixe hoje, terça-feira, chega amanhã em Belo Horizonte, chega quinta-feira em Belo Horizonte, a amônia está 4 ppm. Aí a pessoa pega, olha as cagadas, olha as cagadas. Inclusive, a gente coloca esse papel porque a gente começou a ter, assim, cagadas, assim, frequentes. E a gente começou a ver uma certa regularidade num padrão. Qual que era o padrão? A pessoa recebia o peixe, aí ela deixava 1 hora aclimatando. A pessoa pensa que quanto mais horas ela demorar para soltar o peixe, melhor. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Então ela mergulhava o peixe. Você tem que tomar cuidado para você mergulhar o peixe, porque se você estiver lá no Belém do Pará, com aquário a 32 graus, você vai fazer um banho-maria do seu peixe. Você não pode mergulhar o peixe lá. É uma bomba atômica. Não mergulhe o peixe que você comprou dentro do seu aquário se a sua temperatura estiver acima de 27 graus. Você vai cozinhar o teu peixe. Ele já está cansado, ele já viajou, ele já chacoalhou dentro de um ônibus, de um carro, de onde quer que seja, e aí você mergulha ele com a luz acesa, esquentando mais ainda o saquinho, tá? E você deixa lá meia hora aclimatando. Aí, ó, a segunda cagada. Ele abriu o saquinho, aí aquele pouquinho oxigênio que eu coloquei já ia para o espaço. O resto do oxigênio, o cara cortou e foi para o espaço. Aí ele começa a colocar água quente dentro do saquinho, com pH mais alcalino. O pH do cara está neutro, 7,4. Ciclídeo africano, que é pH 8, assim, na segunda tacada ali, ele já queima o peixe. Aí ele vai subindo, né? Durante, assim, 1 hora, põe mais um pouquinho de água, mais um pouquinho de água, e vai fazendo uma tortura chinesa no peixe. Ele vai acrescentando água, o pH vai subindo, a amônia vai saindo de não tóxica para tóxica e começa a queimar o peixe. Começa a queimar todas as brânquias, começa a queimar toda a mucosa do peixe. Isso é terrível, tá? E o peixe, ele não morre nesse processo. Ele não morre. Mas é como se você ficasse em carne viva, como acontece quando a gente é queimado no incêndio, a gente fica sem a pele que nos protege, e você pode ver que a gente acaba morrendo. As pessoas que têm queimadura, né, de 3º, 4º grau, acabam morrendo, às vezes, 1 semana depois, ela não consegue se recuperar sem a pele. O peixe é a mesma coisa, você colocar um peixe que queimou toda a mucosa e queimou as brânquias dentro de um aquário, que tem um monte de cara lá dentro já querendo te dar uma surra, é onde você tem que disputar a ração ali no tapa, não dá. Você tem que ter energia suficiente. Então o cara já está cansado, o peixe está cansado, está com a imunidade lá embaixo,